Na produção do programa, Angélica Machado e na mesa de áudio, Josué Rockenbach. Desde já, desejando muito bom dia, Fabrício. Uma alegria te receber aqui na Independente. E a todos os ouvintes aí. Prazer e agradeço imensamente o convite, é uma honra. Da mesma forma. Fabrício, a gente fala, quando nós procuramos para bater esse papo aqui na Independente, nós já fazem 22 anos que passo por esse microfone histórias de empreendedores. Falávamos lá na tua empresa também sobre isso. E o nosso desafio aqui é realmente contar toda essa trajetória de empreendedores, por exemplo, teu perfil, que desenvolvem a nossa região e fazem um sucesso que são. E a gente traz para cá esse bate-papo, falando um pouquinho sobre a questão também das origens. A gente faz um apanhado sobre não só o Fabrício como empreendedor, mas também como pessoa, né? E tu és natural de Taquari. Sou natural de Porto Alegre. Porto Alegre, tá? Nasci em Porto Alegre, mas sou taquarense de coração. Taquarense de coração, certo, exatamente. Certo. Família, teus pais, família Porto Alegre ainda ou todos já em Taquari? Não, todos sempre em Taquari. Todos em Só Taquari. nasci em Porto Alegre, mas a família foi de lá. Minha mãe é de Roca Salles. Roca Salles. O meu pai, a família do meu pai é de Taquari. Então, estamos lá sempre. Sempre. Tá certo. Quando a gente traz o histórico familiar para esse debate, a gente fala um pouquinho sobre os desafios em empreender e conciliar a vida pessoal e profissional, né, Fabrício? Sem dúvida. E pelo que eu sei, nós vamos falar bastante sobre isso também. Trabalho já desde muito cedo, empreendendo junto à família, né? Exato. Como é que é essa relação do trabalho com o dia a dia, com a família, com o lazer? Consegue conciliar bem? Eu acho que sim. Eu acho que o ponto principal, né, ao longo dos anos aí, as empresas que foram desenvolvidas a partir da empresa do meu pai, lá no início, que foi a oficina de informática, era uma empresa familiar. E todos os meus irmãos foram se desenvolvendo a partir daí. Então, eu acho que o trabalho em empresa familiar faz parte da nossa família, não só da minha trajetória profissional, mas dos meus irmãos também. Certo. Formação, Fabrício? Eu fiz engenharia elétrica durante quatro semestres, depois mudei para análise de sistema e não concluí. Sistema, certo. Então, fiquei mais 2 semestres e como eu já estava trabalhando, não fui trabalhar na rotina diária das empresas do meu pai e terminei não seguindo aí a análise de sistema. E o DNA empreendedor aí falou mais alto e terminei me envolvendo diariamente na operação, né? E não concluí a análise de sistema e hoje posso te dizer que sou realizado porque eu não sei se eu seria um bom programador, né? Tá certo. Fabrício, teu pai tem uma história interessante. Ela é funcionário do Banco do Brasil, né? Exatamente. E onde entra essa história empreendedora dele também, né? Vamos lá. Porque ele abre um negócio paralelo, é isso? Isso. Na verdade, em 94, né, ele saiu do banco em 95, quando tiveram os PDVs lá naquela época, que o Banco do Brasil fez uma estruturação bem importante lá, reduzindo o quadro de funcionários e deu incentivos ao pessoal que já estava lá na linha limite para se aposentar. E ele preocupado, né, eu acho que ele foi muito feliz nessa decisão, preocupado com 4 filhos, né? O meu irmão mais novo tinha 4 para 5 anos nessa idade. Eu estava com 16, né? Partindo aí já para um vestibular. E a preocupação dele era com 4 filhos para criar. Aí a minha mãe professora do estado. Ele desenvolveu algum negócio em que a gente não fosse, né, no mesmo caminho deles, que era trabalhar como funcionários públicos, né, e tentasse algo diferente. E eu acho que isso funcionou muito bem, porque na verdade eu e meus irmãos hoje são todos na iniciativa privada, né, cada um com a sua empresa, né. Então eu acho que o grande anseio dele como pai foi isso, né, dar um futuro diferente pra gente do que ele e a minha mãe faziam na época, né? Eram anos diferentes, nós estamos falando lá da década de 90, de uma série de dificuldades. E eu acho que a principal é a insegurança, né, em relação ao futuro que ele viveu naquele momento que ele saiu do banco. Tá certo. Quantos irmãos? São 4. São 4 irmãos.
Fabrício, Taquari, né? A gente é uma cidade que ela para nós aqui, considerando esse eixo, né? Uhum. Ela acaba naturalmente ficando um pouquinho fora do Uhum. eixo nosso de passagem, né? Exato. Mas é uma cidade próspera com muitas empresas. Pô, vocês estão lá já empreendendo há 22 anos. Depois a gente vai falar bastante sobre isso, né? Como é que tá Taquari hoje? Olha, Taquari é uma cidade antiga, né? Vários municípios aqui do Vale, né, se emanciparam de Taquari. E Taquari ficou, na minha opinião, né, ela ficou um pouco aquém aí de outros municípios em função da posição geográfica também, né? Ela estava mais próxima do rio, ela se desenvolveu do rio em direção a 287, né? E com a construção dessas duas rodovias, 287 e 386, o fluxo de veículos, a produção e o desenvolvimento, né, foi para o lado que Taquari não era desenvolvido, que é a saída da cidade, né? E além de outras coisas que ao longo do tempo acho que influenciaram. Mas Taquari tem empresas muito importantes, né, que se desenvolveram ao longo dos anos. A gente tem indústrias fortes lá na área de madeira, principalmente, né? Painéis, a parte química e outras empresas que são de empreendedores locais, aí como nós, que são empresas que estão se destacando aí ao longo do tempo, ganhando espaço e notoriedade e mostrando um pouco dessa veia empreendedora, né, que Taquari tem. Mas é um município que vem crescendo e recuperando esse tempo ao longo dos anos aí que, na minha opinião, foi perdido em função de uma série de fatores. Não dá para elencar um único fator, né? Mas é um município organizado, né, seguro, bom de se viver. A gente está próximo aí a Porto Alegre, né? Eu digo que a grande vantagem, nós estamos a 55 minutos, 1 hora de Porto Alegre, com qualidade de vida, com segurança, custo de vida baixo, né? Uma cidade barata para se viver. Então, eu gosto muito de Taquari. Que bacana, que bacana. Quantos mil habitantes hoje lá, aproximadamente? Taquari está em 28, 29 mil. 29 mil habitantes. Eu falo também sobre inspiração para empreender, tá? Uhum. Eu trago sempre essa pergunta para os empresários que passam por aqui, porque eu tenho sempre essa curiosidade de entender de onde vem, né? Uhum. Uma referência grande tua. Olha, referência para empreender, eu acho que eu não poderia deixar de falar aqui. Primeiro, obviamente, foi essa situação vivida na minha família, lá da necessidade de empreender. Essa eu acho que move muitos dos empreendedores, né? É a necessidade. Outra, eu acho que inspiração, eu não poderia deixar de citar aqui um tio-avô, né, que foi presidente da Sertage aqui, que é o Frederico Bavaresco, né? Ele foi durante muitos anos, era meu tio-avô, e eu acho que é uma inspiração, sim. Ele foi cooperativista nato, era uma pessoa muito para frente, e eu acho que é muito justo fazer essa menção a ele, porque era uma pessoa que tinha essa visão empreendedora, desenvolvimentista. Ele, eu acho que foi uma das pessoas que, sim, pensando em inspiração empreendedora, sem dúvida não posso deixar de citar. Muito bem. Fabrício, 22 anos da fundação da OIW. Primeiro que nós vamos falar para nossa audiência aqui o significado do nome, né? É um nome bem interessante, né? Exatamente. Como surge o nome OIW? Vamos lá. Esse nome, na verdade, ele são as primeiras letras. Oficina de Informática foi a primeira empresa que meu pai fundou lá em 94, né? E em 2002 criou-se uma divisão, né? Que foi esse movimento que eu fiz dentro da empresa do meu pai, de criar uma empresa para fornecer equipamentos para os provedores de internet na época, que saíam do acesso discado, né, para o acesso via rádio. Então o W, tá? Então é Oficina de Informática Wireless, que era a tecnologia que se usava na época e se usa até hoje, né, para rede sem fio, né, que era um movimento que se estava migrando naquele momento de acesso discado, aquele acesso lento, usando linha telefônica, para uma tecnologia de transmissão de dados mais rápida. O que é que vocês oferecem, Fabrício? O objetivo principal e qual é que é o principal produto de vocês? Hoje, o principal produto da OIW, dentro do segmento de telecom, são cabos de fibra ótica. Cabos de fibra ótica. Exatamente. Então, hoje a gente foi por 3 anos seguidos, fomos o maior importador de cabo de fibra ótica montado do Brasil. Então, é um
número que nos orgulha bastante. Né? Da pandemia para cá houve uma expansão muito forte das redes, pela necessidade das pessoas de fazerem videoconferência, né? Esse acesso nas residências ele era precário para a necessidade que houve durante o período aí de reclusão, né? Em que todo mundo ficou em casa e não podia sair. Então, essa expansão foi muito forte no período da pandemia. E foi aonde a gente também ganhou bastante notoriedade aí dentro do segmento, né? E se tornou um player relevante para o setor. A escala dessas empresas, Fabrício, de telecom, a pandemia foi uma explosão absurda, né? Sim. Como é que vocês se comportaram nesse período, do seu ponto de vista de fornecimento de matéria-prima, a própria importação também desses componentes, né? Uma vez que foi um verdadeiro boom, né, nesse segmento. Foi. Na verdade, o que acontece? Todo o histórico que se tinha para trás, né, de médias de venda não serviu para nada nesse período, porque a demanda subiu muito fortemente e houve um desafio porque logo nos primeiros meses da pandemia as incertezas geraram praticamente a paralisação dos investimentos. Então não tinha fornecimento, inclusive da China para cá. A China é o principal fornecedor que nós temos hoje de fibra ótica. A China ficou fechada durante o período da pandemia por questões sanitárias e quando reabriu, teve que suprir toda essa demanda. Então o Brasil investiu muito, né, em muito pouco tempo. O que ele deveria ter feito ao longo dos anos teve que se fazer em alguns meses para conseguir suprir essa demanda de infraestrutura no setor de telecomunicações. Né? Então, foi um desafio grande para a OIW manter esse fornecimento. A gente teve que aumentar o número de fornecedores, fazer várias programações e conseguir aos poucos se adaptando a essa demanda. Mas pelo fato da gente ter um fornecedor que está do outro lado do mundo, né, qualquer coisa que a gente planeje hoje leva 4, 5 meses para se executar. Então, os ciclos são muito longos. Né? E os fornecedores nacionais aqui, tem fabricantes de cabo de fibra ótica no Brasil hoje, porém os componentes quase todos vêm de fora. Então, implica no mesmo problema. Se tornam quase que uns grandes montadores. Exatamente. Os componentes todos, as matérias-primas vêm de fora, então estão sujeitas à questão do frete internacional, problemas logísticos, tudo isso. Né? O que mais mudou, Fabrício, lá de 22 anos atrás para agora no teu... Mudou muita coisa, mudou bastante. Primeiro que, assim, a nossa expectativa lá atrás, né, quando eu comecei esse projeto, foi para atender uma necessidade da Tecanet, que era um provedor local, que eu também fui fundador, de fornecimento de equipamentos. A Tecanet dependia de compra de equipamentos e os equipamentos não tinham fornecimento regular, era difícil. E aí eu identifiquei a oportunidade de que, além de resolver um problema para a Tecanet, outros provedores também tinham essa mesma necessidade. Daí nasce a OIW. Né? Ela vem dessa necessidade que era da Tecanet, que era uma empresa da família, que era um provedor de internet, e a partir daí para fornecer isso também para outras empresas do setor. Então, de lá para cá, mudou a tecnologia. Esse eu acho que foi o principal ponto. E a gente viveu um desafio muito importante, né? Eu acho que a vida do empreendedor tem muito isso. A OIW viveu de 2002 até 2013, 14, aí, vendendo só equipamento para rede sem fio. Então, que era a tecnologia que mais se adaptava ao Brasil naquele momento. E a gente estava numa situação confortável, né, navegando em cima desse segmento com um produto ali. De 2014 para 2015 começou uma migração em massa para o mercado de fibra ótica. E nós passamos o ano de 2016, foi um ano extremamente difícil para nós. E isso é um dos desafios que acontece na vida do empreendedor. A gente tinha um mercado, uma carteira de clientes e um portfólio de produto que funcionou durante 12, 13 anos. Perfeito. De uma hora para outra, esse portfólio não funcionava mais e a gente teve que se reinventar. E aí eu acho que vem o grande sucesso que eu atribuo a todas as pessoas que trabalham conosco, né, que passaram. Também não posso deixar de citar várias pessoas que passaram pela OIW ao longo desses anos e ajudaram a construir essa história, que foi a capacidade de se reinventar, que o empreendedor brasileiro precisa ter isso.
né? As dificuldades mercadológicas imprimem uma necessidade de se readaptar. E eu acho que a OIW é testada a todo momento sobre isso. De 2016, que nós tivemos uma queda de faturamento muito expressiva, tivemos que readaptar o portfólio. Nós, em 2020, saímos dessa situação crítica. 4 anos depois, nós já éramos o maior importador de fibra ótica do Brasil, que era a nova tecnologia, né, que veio a substituir o portfólio que nós tínhamos. Então, em 4 anos, a gente conseguiu dar uma virada muito grande, né, e se reinventar totalmente como negócio. Isso eu acho que foi é algo que me orgulha muito participar e conseguir que toda a empresa se adaptasse a tudo isso. Bacana. O modelo de negócio de vocês é a venda B2B, né? Exatamente. De qualquer forma, falar sobre quantidade e o perfil do cliente de vocês. Basicamente são provedores? Internet? Isso. No segmento, falando de segmento de telecom. Sim, Uhum. exatamente. Basicamente provedores de internet. Provedores de internet, tá? Exatamente. Equipes e negócio e unidades. Vocês expandem muito ao longo desse período também para outros estados, Sim, né? sim. O que leva, Fabrício, vocês a avançarem além da Taquari, obviamente, do estado do Rio Grande do Sul? Logística? Logística também, tá? Mas o principal é o quê? É a dificuldade de se tornar competitivo, né? Mediante a mercado paralelo, né? O segmento de telecomunicação, ele sofre muito com contrabando, né? Tem muito produto que vem do Paraguai e de outros países sem recolhimento de imposto. E a gente trabalhar regularmente aqui dentro do país recolhendo imposto, a gente não conseguia ser competitivo. Então, em 2006 para 2007, nós abrimos a nossa primeira filial fora do Rio Grande do Sul, né, que foi a filial da Bahia. Justamente buscando competitividade através de incentivos fiscais. Certo. E a partir daí foi um movimento, né, que a gente foi desenvolvendo ao longo dos anos. Esse modelo funcionou e a gente foi replicando isso para outros estados, né, chegando aí a 7 estados com 8 unidades. 8 unidades. Fabrício, a propósito, tem algum outro caminho que não seja esse para o empreendedor, de ter que buscar um horizonte distante do Sul para empreender, uma vez que nós temos N situações envolvendo as questões fiscais aqui no estado? Olha, no meu segmento, posso te falar no meu segmento, tá? A gente não encontrou outra saída a não ser isso. É muito triste dizer isso, porque a gente poderia estar aqui, né, em vez de ter 7, 8 unidades no Brasil, nós poderíamos estar com essas unidades centralizadas, né, aqui. Todas aqui, provavelmente em Taquari, com essa unidade, né, desenvolvendo ainda mais, mas infelizmente toda a questão fiscal que envolve as vendas interestaduais, a guerra de CMS, né, a guerra entre os estados, leva a gente, ao empreendedor, não é o caso especificamente da OIW, mas as empresas terminam tendo que fazer produtos num lugar para remeter muitas vezes para o estado de origem ou para estados vizinhos, tendo um custo logístico enorme, tendo despesas operacionais muito mais altas, gerando ineficiência do ponto de vista operacional e custo, mas pela carga tributária ser algo muito representativo no Brasil hoje, ainda assim isso termina valendo a pena. Pois é, todo esse movimento ainda se torna viável em função. Isso, exatamente. A carga é muito menor. A carga tributária no Brasil é muito alta e qualquer movimento desses representa uma redução muito importante de tributo. Quantos colaboradores são hoje no negócio? Hoje nós temos diretamente em torno de 200 colaboradores. 200 colaboradores. Isso, em todas as unidades. Todas as unidades. Exatamente. A maior parte aqui em Taquari ou não? Isso, em Taquari são em torno de 60 colaboradores. 60 colaboradores. E os demais nas demais unidades. Demais unidades, certo. Das principais conquistas que tu tiveste como empreendedor, eu gosto de fazer essa pergunta para vocês aqui porque eu acredito que a batalha seja muito grande de todo empreendedor, né? Mas também tem as suas conquistas. Eu elencaria quais delas como as principais? Olha, falando vamos dizer assim, de conquistas e realizações como empreendedor, eu acho que colocar a OIW no ranking das 500 maiores empresas do Sul foi uma grande conquista. Né? Para um negócio que nasceu lá em 2002, né? Um negócio familiar, pequeno, a gente conseguir, né, estar listado entre as 500 maiores empresas do Sul já por 2 anos seguidos, para mim é um orgulho muito grande. Para uma empresa de Taquari, regional aqui, a gente participar desse ranking, onde a gente tem empresas
gigantescas, né? Figurar entre as 500 já é um orgulho muito grande mesmo. Algum segredo para esse sucesso? Segredo a gente não conta, né? Mas alguma dica? Não, mas eu acho que eu vou dizer algo aqui que pode não surpreender as pessoas, que é o seguinte: não tem mágica. Né? Qual é o segredo? O segredo é a perseverança em todo dia fazer o certo. Né? Não tem fórmula mágica. Outra coisa que eu acho que é muito importante citar é o seguinte, assim, é muito mais fácil se a gente conseguir aprender com os erros dos outros. Isso eu acho que é uma coisa muito importante. Se a gente olhar os negócios que deram errado, né, e tentar conseguir fazer essa leitura dos erros dos demais empreendedores e não repetir esses erros, a gente já deu passos largos em direção ao sucesso. Né? E se a gente for ver as empresas que dão errado, tem muitas coisas que se repetem. Né? Os erros dos empreendedores se repetem e todo empreendedor é humano. Por mais que ele tenha vontade de empreender, ele é humano como qualquer outra pessoa. Ele tem anseios, ele tem necessidades, ele tem vontades que muitas vezes se misturam CNPJ com CPF. Né? E no momento em que o CPF começa a consumir recurso do CNPJ, ele impede o CNPJ de crescer. Então, o dominar esse ímpeto e essa vontade, né, do CPF e deixar o CNPJ crescer, reinvestir, eu acho que é um grande caminho. Não é fácil, muitas pessoas não conseguem, mas essa disciplina de todo dia fazer isso e olhar pensando sempre que a empresa tem que estar em primeiro lugar e que vai ter um momento em que o CPF pode se realizar, eu acho que é uma lição importante. Não pode ser um caminho inverso, né? Exatamente. Tá certo. Principais números do teu segmento no país, Fabrício? Devem certamente ter as suas cidades que controlam isso. Uma curiosidade que a gente tem, porque quem mais vive sem internet, né? Sim, isso aí hoje é um fato, né? Vocês têm números que comprovam, por exemplo, o orçamento percentual sobre o PIB no nosso país em relação ao negócio de vocês? Não, olha, esses números hoje, tá? Eles, o que se tem é o número de assinantes, número totais de assinantes de acesso banda larga no país, em número de residências. Tá? Só que esses dados, infelizmente, tá? Como diversos dados no país, eles não são confiáveis. Por que eles não são confiáveis? Porque esses dados são prestados pelas operadoras e os provedores à Anatel. Então, os dados oficiais, na minha opinião, eu não considero eles confiáveis. Por quê? Tá? Eles têm uma conexão com a realidade, sim, mas eles não são verdadeiros e confiáveis. Por quê? Porque as informações prestadas para a Anatel pelos provedores, elas são objeto de taxação. Então, o que acontece? Os provedores muitas vezes omitem os dados reais para evitar a cobrança. Então, hoje o que se sabe, né? Que o número de residências com banda larga no país tem avançado, né, mês após mês, agora num fluxo muito menor do que aconteceu no passado, e que os provedores de internet, né, o mercado de provedores de internet, os ISPs de menor porte, eles representam mais do que as 4 maiores operadoras do país hoje. Então, ele é um mercado, sim, muito representativo. A gente mostra isso, que ele é um mercado ainda sem consolidação. Né? No momento em que tu tem mais de 50% em pequenas operadoras, o Brasil hoje não segue o modelo que outros países seguem, em que existe um monopólio pelas grandes teles, né, que dominam 100% do market share de serviço de internet, como acontecia com telefonia no passado, aqui na década de 80, Perfeito. Década de 70, né, em que tu tinha as estatais que dominavam 100%. Tá bem. Eu preciso fazer um registro aqui, ó. Brunetti Fabrício, estou atento à entrevista aqui em Taquari. Sou testemunha viva do início da oficina da informática, da TKNet e da OIW, e o esforço e dedicação de todos para chegar aonde está. Parabéns. Márcio Amaral. Obrigado, agradeço bastante aí. Está participando aqui com a gente também. Tem o Jocelito Rodrigues também, dizendo que o rádio também tem a característica de transformar o programa em cultura. Tá te ouvindo aqui, tá parabenizando aqui pela entrevista também. O Vilmar Becker Bastos, bom dia, baita programa. O Fabrício tem muito conhecimento para compartilhar. Bastante gente, a dona Maria Celoi também, o Vilney Poto também conosco, Ademar
Neuberger, Marli Muskoff, Sueli Ferrari, bastante gente aqui na live do Facebook nos acompanhando. Fabrício, em 2020 iniciam as operações no solar, né? 2022. Desculpa, 2022, né? Isso. Fala-nos um pouquinho sobre esse projeto de expansão e também o que isso tem representado hoje no negócio de vocês. A necessidade de ter um novo segmento de negócio, ele já vinha na nossa cabeça, na minha do Roberto, há bastante tempo. E a gente precisava desenvolver uma unidade de negócio que a gente usasse a infraestrutura sem ter grandes investimentos em infraestrutura física, mas aproveitando o que a gente já tinha. E estudando segmentos, a gente se deparou com o solar, porque o solar já está no portfólio de alguns dos fabricantes que nos atendem hoje, em telecom. Então, foi um pouco mais fácil avançar esse processo, né? E alguns clientes, inclusive, incomuns. Tem hoje provedores de internet que têm projetos, né, sendo desenvolvidos com energia solar. E aí a gente começou a estudar esse segmento, tomou a decisão no final de 2021 de avançar, e na metade de 2022, junho, julho de 2022, a gente fez o evento de inauguração lá em Porto Alegre dessa nova unidade de negócio. Também B2B. 100%. B2B. Certo. A gente faz venda direta aos consumidores, mas todo o projeto, a especificação de equipamento passa sempre por um integrador que tenha um engenheiro responsável no CREA, atendendo todas as normas legais. Que enfim, faça a né? sua instalação. Exatamente. Vocês não trabalham com instalação. Nós não fizemos serviço, a gente só faz a venda dos equipamentos. Tem uma mensagem aqui do Vlad Martinez, ele está perguntando que é importante. Bom dia, Bruneto. Se o entrevistado puder falar que incentivo foi fornecido por outro estado que o motivou a investir fora do Rio Grande do Sul. Ele diz que é importante que os nossos políticos saibam para que a gente não perca ainda mais a competitividade que a gente tem aqui no estado. Né? Exatamente. Vários estados, eles têm incentivos de ICMS para determinados segmentos. O segmento de eletrônicos, a indústria de eletroeletrônicos, tem benefícios de ICMS para empresas que se instalam nesses estados. Então, hoje, Santa Catarina tem benefícios de crédito presumido de ICMS, Bahia tem esses benefícios, Ceará tem esses benefícios, Minas Gerais tem esses benefícios, Mato Grosso tem esses benefícios. O Rio Grande do Sul, há 2, 3 anos para cá, começou a avançar um pouco mais, mas o Rio Grande do Sul, infelizmente, ao longo dos anos, sempre adotou uma postura muito dura em relação à concessão de benefícios fiscais, e a gente vê, né, essa evasão de empresas aí desde a década de 90 com a indústria do calçado. Sim. E várias outras, né, que se deslocaram para o nordeste do país. Veículos também. Exatamente, né, as próprias montadoras, enfim, né. Então, sem dúvida nenhuma, eu acho que repensar num modelo de incentivos fiscais para a indústria no Rio Grande do Sul é algo urgente, porque o estado do Rio Grande do Sul, ainda mais nesse momento, com tudo que aconteceu, né, há pouco tempo aí com as enchentes e a questão climática, vai precisar de arrecadação, e não vai ser através de alta taxação que as empresas vão se desenvolver e competir com empresas que estão fora do estado. Certamente sim. Dos 22 anos, 2 anos no solar, né? Isso. O que tem representado em percentuais e estratégia para o negócio da UIW esse segmento? Ele já está quase representando a metade do nosso faturamento. Ele cresceu rapidamente, mas o ticket médio, né, de uma instalação solar é muito alto, comparado hoje com um kit de acesso residencial, que é o roteador, a unidade de assinante, que vai na casa de um assinante de um provedor de internet. Então, os tickets são completamente diferentes. Nós estamos falando de uma diferença de quase 20 vezes, né? O que um cliente gasta para botar um acesso residencial, o que ele gasta para botar um kit gerador fotovoltaico. Então, por isso que o faturamento desse segmento avançou rapidamente. E a gente, pelas projeções que a gente tem, ele deve ultrapassar, provavelmente já o ano que vem, ele deve ultrapassar a nossa unidade de negócio de telecom. A Solar deve passar a ser o negócio mais representativo a partir do ano que vem. E nesse aspecto também, né, Fabrício, como é que está o mercado hoje, com todas as mudanças que nós tivemos? Sim.
Teve uma questão que eu acho que não foi muito bem explicada, da questão da taxação também, né? Exatamente. Se tu puder esclarecer para a audiência, até porque são ou serão possíveis clientes de vocês. Exatamente. Não, a questão da taxação, eu acho que a principal ponto foi a desinformação, né? Que afetou muito o setor solar o ano passado, né? Vários integradores de energia solar perderam faturamento pela desinformação. A partir de 1º de janeiro de 2023, houve uma cobrança sobre os créditos que tu injeta na rede e busca de volta, né? Que é o caso tradicional da residência. A residência produz muito durante o dia e consome mais durante a noite. Desde 1º de janeiro de 2023, esses créditos passam a ser tributados, mas eles não são totalmente tributados agora, já em 2023 e 2024. Essa cobrança ela é escalonada ao longo dos anos. E qual é o principal problema da desinformação? O pessoal vai pagar ICMS sobre uma energia que não custou nada para ele gerar. É diferente, por exemplo, de eu pagar ICMS de R$1, um pouco mais de R$1 hoje, né? O quilowatt, sobre uma energia que eu estou pagando. Eu estou comprando da concessionária e pagando ICMS sobre isso. Perfeito. Enquanto eu estou gerando e injetando na rede, o que eu injetei na rede, no momento que o meu kit está pago, essa energia não me custa mais nada. Então, mesmo com o ICMS escalonado, nós estamos falando de um valor muito pequeno, comparado inclusive ao aumento da energia. Historicamente, a energia elétrica sobe acima da inflação no Brasil há muitos anos. Então, essa taxação de ICMS ao longo do tempo, ela sequer vai representar o aumento da energia perante a inflação. E isso é desinformação. Desinformação total. Até porque o investimento continua sendo muito bom. Mais rentável do que nunca. Sim. A gente tem dados aí claros, assim, só para os ouvintes terem uma noção. O investimento de um kit gerador, ele levava entre 40, 50, dependendo do caso e do horário de consumo, até 60 meses para retornar. Nós já temos simulações de retorno de investimento de kits residenciais com menos de 30 meses. Então, assim, bastante. Em 2 anos e meio, tem residências que já pagaram o kit, e a partir daí, tu não tem praticamente mais a despesa de energia elétrica, somente as taxas básicas ali da concessionária. Até porque o investimento na usina se tornou muito mais viável, né? Muito mais viável. Caiu muito o preço dos equipamentos, né? Principalmente os painéis fotovoltaicos. A gente está... só para dar um dado aí, o painel fotovoltaico, o preço que está sendo comercializado hoje em relação a 1 ano e meio atrás, é quase 1/3 do valor. Caramba. E o painel fotovoltaico representa, em média, 70% do custo de um kit. Então a gente está falando o seguinte, que um kit comprado há 2 anos atrás, com a mesma potência de hoje, ele está custando quase a metade do preço. E isso representa o quê? E lembrem que a energia vem subindo. Sim. Então, no momento em que o custo do equipamento cai pela metade e a energia segue subindo, em muito menos tempo se tem o retorno. Além da liberdade, que eu acho que é o ponto principal, eu sou usuário desde 2019, né, de energia fotovoltaica na minha casa. A liberdade do consumo eu acho que é o principal retorno desse investimento, que é o quê? É tu poder ligar um ar-condicionado, ligar uma estufa agora no inverno, né, tomar banho com chuveiro elétrico, sem ter que estar contando os minutos ali e estar preocupado com isso. O conforto que isso gera para a família e a liberdade de consumo é o melhor ativo, né, que o solar deixa. Fabrício, futuro, plano de negócios, expansão, algo projetado que a gente possa dividir aqui com a nossa audiência? Acho que sim. O que a gente tem hoje pela frente é investimento, falando de telecom, em produção nacional. Né? A gente vai focar mais em produção nacional. A gente quer se tornar em ativos de rede, não só em cabos de fibra ótica, cada vez mais um player relevante para o setor de telecomunicações. Falando de energia solar, é avançar nas unidades. Nós começamos agora, neste mês de junho, a operar mais fortemente em Minas Gerais, que era um mercado que estava avançando ainda muito lentamente em razão da concessionária de energia local, que é a CEMIG, não ter capacidade de ligação. Eles estão com um problema gravíssimo nas linhas de transmissão, eles não aceitam novos projetos. Então isso dificultou um pouco o início da retomada do solar nessa unidade.
Nós começamos Bahia e Ceará agora em junho. Então nós temos 3 unidades em desenvolvimento e tem 3 unidades que já fluem bem hoje, que é a unidade aqui em Taquari, que atende o Rio Grande do Sul, a unidade São Francisco do Sul, lá no norte de Santa Catarina, e a unidade de Cuiabá. Essas três unidades hoje com solar já estão numa capacidade de fornecimento plena, e o que a gente precisa avançar agora são nessas 3 unidades. Essas 3 unidades. Ó, as perguntas continuam aqui. Ó. A dúvida também sobre a questão da vida útil do equipamento solar. Né? Quantos anos duram sem perder a capacidade de entrega de energia? Boa pergunta. Isso depende do fabricante, tá? Mas, em geral, os fabricantes, eles deixam a garantia clara ali de geração entre 15 e 20 anos, dependendo do fabricante da placa, e garantindo até 80% de geração durante esse período. O que é muito importante dizer, tá? Dificilmente os consumidores vão ficar com essas placas e com esse kit ao longo, não que não possam, porque o kit tem garantia para gerar até 80% da capacidade, mas o que é o ponto? A evolução das placas, principalmente das placas solares, ela tá tão rápida que numa mesma área de telhado ou de uma usina de solo, em relação ao que se tinha há 5 anos atrás, está se gerando o dobro de energia no mesmo espaço. Então, a tendência natural é que o consumidor vá trocar essas placas ao longo dos anos, porque se ele gera 100 kW numa determinada área de telhado, daqui a 4, 5 anos ele vai gerar 200 ou 300 kW na mesma área de telhado. O que aconteceu com essas placas? Elas diminuíram de tamanho, elas aumentaram a potência? Não, eficiência. Aumento de eficiência dentro da mesma área quadrada de ocupação. Certo. Tecnologia, né? Tecnologia. Maravilha. Acredito que respondemos aqui para o Vlad essa pergunta também. Fabrício, as coisas que tu fizeste como empreendedor, o empreendedor acerta e erra, isso é natural, né? Assim, até para a nossa audiência saber, né, e conhecer. Cara, isso eu não poderia ter feito. Tu ainda não fez como empreendedor, tu gostaria de fazer? Vamos lá. Eu acho que alguns erros que a gente comete como empreendedor, muitas vezes, é acreditar muito no instinto. O empreendedor age muito no instinto. E às vezes o instinto leva a gente a errar. Né? Então, falta muitas vezes de planejamento ou um estudo melhor de mercado. Né? Falhas na execução. Às vezes a gente faz um bom projeto, mas não fiscaliza de forma tão próxima à execução. São erros que a gente cometeu, eu cometi no passado e que eu procuro não cometer, né? Ter disciplina para não cometer. Investir mais tempo no planejamento, acreditar sim no instinto, ele é importante, mas fazer várias conferências para ver se o instinto não está te induzindo ao erro. Né? Esse eu acho que é um dos pontos. O que tu ainda não fez e tu tá no teu radar aí? Olha, eu acho que o grande sonho de um empresário é ver a empresa se perpetuar, né? Porque a empresa é um projeto, e então eu gostaria, e eu acho que uma forma de perpetuar um negócio é muitas vezes levar aí ao mercado de capitais, né, a abertura de capital, que é um IPO. Né? Ver a OIW listada lá na Bovespa seria um grande sonho. Né? Que legal. Tá no radar isso também. Olha, acho que está um pouco distante ainda, a gente tem uma caminhada pela frente, mas é um grande sonho. É um grande sonho. Sem dúvida, é um grande sonho. Bacana. Bem, por último, e a última pergunta que eu te faço seria uma mensagem, né, Fabrício, para o empreendedor, a gente passa por uma situação, o Rio Grande passa por uma situação bastante delicada, e a nossa força, ela demonstrou ao longo de toda a nossa história que nós temos a capacidade de retomar tudo que a gente perde. É assim, né? Está na essência do nosso... Aliás, está no hino do nosso estado. Né? Uma mensagem que tu possa deixar para a nossa audiência, especialmente para o empreendedor que passa e que está passando por tudo isso? Olha, a gente tem acompanhado de perto as dificuldades dos empreendedores. Vários provedores de internet que são nossos clientes, alguns integradores também, têm relatado perdas gigantescas. E o meu principal recado para essas pessoas é que, assim, são ciclos. A gente precisa ter perseverança. O empreendedor no Brasil, ele é desafiado a todo momento, desde questões juro, insegurança jurídica, tributação.
incertezas macroeconômicas, né, incertezas políticas. Então, tudo isso leva ao empreendedor brasileiro a se blindar, e o empreendedor precisa ter a serenidade de quê? De entender que são ciclos, ele vai cair, ele precisa se levantar e precisa seguir em frente. Isso está no DNA, e quem quer empreender precisa entender isso. Né? A gente passa muito mais tempo tirando pedras da frente do caminho do que correndo nessa estrada. Né? Então, são muitos obstáculos, e essa perseverança, essa resiliência diante dos problemas, eu acho que é mais um enorme problema que o empreendedor vai ter ao longo do tempo. Mas não vai ser o último, talvez seja um de maior magnitude dos últimos anos. Né? Espero e desejo para todos nós que nunca mais aconteça o que aconteceu, mas o empreendedor gaúcho e brasileiro, ele tem essa capacidade de recomeçar, de reconstruir e de se reinventar. E eu acho que é isso que torna, inclusive, também a nossa economia resistente a tudo que a gente passou ao longo dos anos. Certamente sim. É uma baita mensagem aqui de incentivo para o nosso povo aí, especialmente os empresários que de alguma forma foram afetados por essa calamidade aqui no estado. Nós temos que encerrar o programa. Eu quero te agradecer, Fabrício, por a gente ter trazido um pouco da tua história, né? Para que a nossa audiência também conhecesse um pouco da OIW. Desejar sucesso na caminhada e também estar sempre à disposição. Bruneto, mais uma vez, muito obrigado pelo convite. É uma honra estar aqui. Eu quero agradecer bastante a audiência. Quero desejar tudo de melhor aí para todas as famílias, para todas as pessoas atingidas. Agradecer todas as pessoas que passaram pela OIW, estão junto conosco hoje, acreditam no nosso projeto. E, sem dúvida nenhuma, a gente precisa ter muita força para seguir em frente com tudo isso que aconteceu. O Rio Grande do Sul, os vales aqui do Taquari, do Rio Pardo, a região metropolitana e a Serra sofreram muito com tudo que aconteceu, mas eu tenho convicção, pela garra, pela força do nosso povo, que a gente vai se levantar e a gente vai seguir em frente. Certamente sim. E para mim é uma honra, ao mesmo tempo uma escola para mim conversar com empreendedores que nem o Fabrício, que traz no seu DNA lá desde muito jovem a arte de empreender. Nós estamos encerrando o programa desta manhã. Agora mesmo, olha aqui, ó. Última mensagem que chega, vou ter que falar. Yara Maria Zambuja Ferreira. Bom dia. Emocionada com a fala do nosso filho Fabrício. Muito orgulho do conhecimento e força empreendedora que, junto com o irmão Roberto, lideram a OIW. Deus abençoe sempre vocês. Muito obrigado, minha mãe. Ai, olha que legal. Um abraço, dona Yara. Um abraço. E olha, parabéns aí pelos filhos, tá? Pela empresa e por toda a história de vocês. Encerrando a Arte de Empreender, desejamos aos ouvintes da Independente um ótimo sábado e um excelente final de semana.